es la posse colectiva de los medios de producción por los trabajadores. La unidad de la economía solidaria es esa. É um empreendimento coletivo e democrático. Então, a outra importante característica que diferencia a economia solidária das outras economias é que os trabalhadores, que são os dueños, associados do empreendimento, lo dirigen de uma forma mais democrática imaginável, ou seja, coletivamente, em assembleias, reuniões, em que cada pessoa, seja homem, mulher, jovem, viejo, etc., tenha voto, não mais que voto. Eu diria que, na América Latina especificamente, temos uma vantagem importante, que é a presença de comunidades comunistas, ou como quiser chamar, que vêm do passado, que são os indígenas, que são os quilombos aqui em Brasil, descendentes de escravos africanos. E há uma vida comunitária, eu diria, vibrante em nosso país, mas nosso país é um pouco uma amostra da América Latina. Não somos tão diferentes, pelo contrário. Então, o desafio é dar força a essas comunidades para que floresçam, possam se desenvolver bem, oferecer a seus membros oportunidade de participar, de se desenvolver como gente. Isto é a política que tentamos implementar aqui no nosso país e estão já sendo implementados em outros países também da América Latina. Na verdade, a Secretaria já foi o resultado de um movimento de economia solidária. Não seria possível sem isso. De modo que quando nós nos organizamos como parte do Ministério do Trabalho, já começamos em algo que estava em movimento e embarcamos juntos para lutar lado a lado. Não criamos o movimento, não criamos a economia solidária. Temos a reforçá-la, torná-la mais autêntica, fundamentalmente, e participar em todas as peripécias que a história nos oferece. E cada vez mais a economia solidária tem que ser não brasileira, pero continental, não somente continental, mas intercontinental, e está se estendendo, de hecho, por todo o mundo. E isto não é apenas um crescimento quantitativo, é um crescimento qualitativo, porque cada religião, cada cultura, cada continente tem sua contribuição cultural, política e econômica a dar a essa coisa que é a economia solidária. A organização da economia solidária remonta a esses 10 anos de existência do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Ela mantém, desde o início da organização do Fórum, 3 segmentos definidos na estrutura do Fórum. Os empreendimentos da economia solidária, as organizações de apoio ou fomento e a rede de gestores públicos. Né? Isso se mantém desde o início até agora. Como é que ela se estrutura a partir dos estados para o Fórum Nacional, Fórum Brasileiro de Economia Solidária? Os estados têm os seus fóruns, que se compõem desses 3 segmentos. Os fóruns variam a participação de diferentes tipos de empreendimentos, a depender da realidade local, né? Mas são esses 3 segmentos que fazem parte de cada fórum. Os fóruns estaduais hoje estão com a tarefa de organizar os fóruns micro-regionais ou fóruns territoriais. Então há um número razoável já de fóruns voltados mais para as bases das comunidades, das micro-regiões ou dos territórios. Atualmente, a Senais, junto com as entidades parceiras e o Movimento da Economia Solidária, como o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, nós estamos discutindo uma segunda etapa da estratégia da afirmação da política das finanças solidárias. No primeiro momento, a ideia foi identificar a presença dessas iniciativas em todo o Brasil por meio de um mapeamento nacional
por meio da identificação de onde estava essa experiência. Em segundo momento, nós construímos uma ação de fomento a essas iniciativas, que culminou com a garantia de alocação de recurso público para essas iniciativas em todo o âmbito do território brasileiro. E agora estamos numa terceira fase, que é da busca da integração de uma identidade nacional desses empreendimentos por meio da consolidação do que nós estamos chamando de um Sistema Nacional das Finanças Solidárias. Então, o Fórum Brasileiro ele tem bandeiras de luta, né? Essas bandeiras de luta, nós temos uma área que é a formação e assessoramento técnico. Então, como as organizações podem contribuir com a formação, como os trabalhadores podem contribuir com a formação, muita formação são feitas pelos próprios trabalhadores, e como também os espaços públicos, os gestores podem contribuir para a formação de formadores, a formação de trabalhadores. Essa é uma bandeira de luta, que é a formação. Uma outra bandeira de luta é a construção de finanças solidárias, não é? Como que a gente pode financiar com recursos públicos ou recursos dos próprios trabalhadores a economia solidária. No campo das finanças, nós temos a modalidade de cooperativas de créditos. Inclusive aqui em Santa Maria esses dias, a Sicredi aqui está fazendo 100 anos que trabalha com o cooperativismo de crédito. Nós temos bancos comunitários com moedas sociais ou não, mas bancos comunitários que atuam no território. O Brasil também tem uma rede que hoje tem mais de 100 bancos que funcionam articuladamente numa rede, promovendo o desenvolvimento local. E nós também temos os fundos rotativos, que são uma metodologia no território, onde os próprios trabalhadores, a própria comunidade, administra recursos e bens para o seu desenvolvimento. Eu falo recursos e bens que em alguns locais não são moedas, são, por exemplo, galinhas, onde você tem um plantel de galinhas, depois você devolve para que outras pessoas tenham suas galinhas, padarias comunitárias. Também temos cisternas de água para captação de água de chuva. Tem várias experiências, bancos de sementes, aonde as pessoas se reúnem por meio dos fundos solidários e promovem o desenvolvimento local sustentável. E temos também a comercialização solidária, né? Atualmente, enquanto Instituto Marista de Solidariedade, a gente coordena um projeto nacional na formação de uma rede brasileira de comercialização solidária. Os fóruns definem 3 representantes para a coordenação nacional. Então, a coordenação nacional, considerando que são 27 estados, a coordenação nacional é de mais de 80 pessoas, com 3 representações. Isso, logo de início, ficava evidente que era impossível pensar a coordenação nacional do fórum com tanta gente. Então, o que tem é que tem uma reunião, pelo menos uma nacional, de toda essa coordenação. Mas cada região do país define uma pessoa de representação para o fórum, de representação para a coordenação executiva. Então tem uma coordenação executiva enxuta, que ela é formada de representantes de cada uma das 5 regiões do país e de Então, enquanto empreendimentos, a representação é feita assim, é tirada dos fóruns estaduais. A política de economia solidária historicamente foi criada em 2003 pela eleição do presidente Lula. Essa é uma secretaria nova no Estado brasileiro e que foi convidado o professor Paul Singer, uma liderança mundial da economia solidária, que atualmente é o secretário nacional de economia solidária. A partir disso foi criado um programa de governo que teve como base, ou fonte principal, as reivindicações do Movimento Nacional de Economia Solidária, concretizado na terceira plenária nacional de economia solidária. Essas bandeiras de luta foi transformado em um programa, e entre essas bandeiras de luta estava a bandeira pela constituição do Sistema Nacional de Finanças Solidárias, ou pela
patrocínio ou promoção das finanças solidárias. A partir daí foi criado, dentro desse programa, uma ação nacional para o fomento e a promoção das finanças solidárias. As finanças solidárias, portanto, começou a ser desenvolvido a partir de 2005 com 2 convênios envolvendo 2 iniciativas genuínas da economia solidária no Brasil, que são os fundos solidários e que são os bancos comunitários. Essas 2 iniciativas, criadas no seio da sociedade brasileira, nas experiências das comunidades rurais e urbanas, foram apresentadas e a partir daí um diálogo foi sendo feito entre governo e o movimento da economia solidária, Secretaria Nacional de Economia Solidária e o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, junto às redes que organizam essas 2 iniciativas. Pela parte dos fundos solidários, a Rede Brasileira de Fundos Solidários, e pela parte dos bancos comunitários, a Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Do Estado diretamente oferecer os serviços financeiros e bancários, quem realiza é o próprio beneficiado. Com a criação dos fundos solidários e com a criação dos bancos comunitários, esses 2 instrumentos, esses 2 arranjos são gerenciados, geridos e que são donos ou proprietários a própria comunidade. Portanto, a comunidade é beneficiada e ao mesmo tempo gerencia esse instrumento que garante o benefício. Essa é uma articulação, um arranjo de política pública inovador que ganhou destaque no mundo e no Brasil. Hoje nós temos mais de 1000 iniciativas dessas de fundos solidários e mais de 100 iniciativas de bancos comunitários sendo desenvolvidos no Brasil. Então, os fundos solidários têm essa perspectiva de desenvolver as comunidades numa linha mais de valorização das famílias, de valorização da vida das pessoas. Os fundos solidários têm uma parte muito especial, que todo o trabalho, toda a gestão, o acompanhamento é feito pelos próprios participantes dos fundos rotativos. Existe também as entidades que trabalham na perspectiva do fomento, que são os fundos de fomento, que repassam recursos para as comunidades, para os grupos, e esse, por sua vez, faz a gestão compartilhada, a gestão coletiva desses recursos. Então, a partir da criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, esse movimento que tinha começado antes, né, agora ele toma mais um corpo, né? Tem agora as entidades que vinham discutindo isso, está dentro de um comitê gestor nacional, e que esse comitê gestor nacional começa a trabalhar, a buscar, a se articular para que a Secretaria Nacional possa disponibilizar recurso público para trabalhar com os fundos rotativos solidários. Um fundo solidário, ele nasce da necessidade das famílias camponesas, né, de suas demandas. E aí no estado da Paraíba, em particular, ele nasceu da demanda, né, por água no semiárido. E a partir do financiamento e com a ajuda da cooperação internacional, da década de 1980 para cá, as famílias começaram a se mobilizar para terem uma cisterna para captação e manejo de água de chuva. E aí isso foi o que motivou a criação e o funcionamento desses fundos no estado da Paraíba. Mas hoje tem outras demandas, e essas demandas, a partir da experiência com os fundos rotativos de cisternas, surgiu outras demandas para a criação de animais, para o cercamento das propriedades, e um dos fundos que tem mobilizado o estado da Paraíba, tem uma rede grandiosa com mais de 300 fundos, é a rede de bancos de semente crioula, sementes da paixão, como é chamado no estado da Paraíba. Num projeto que a Fundação Esquel, junto com a CAD, desenvolveu, de mapeamento desses fundos, a gente conseguiu mapear cerca de 90 fundos rotativos solidários, mas são mais de 400 fundos rotativos solidários mapeados e identificados no estado da Paraíba. Só que nós precisamos ainda de um processo maior de mapeamento, mas é uma rede infinita de fundos. Acredita-se que seja 400, 500 fundos, mas nós precisamos ainda fazer esse mapeamento. Não só a questão dos serviços financeiros e bancários, o Banco Comunitário se colocou como um instrumento para o desenvolvimento das comunidades. Ele consegue garantir o capital de giro, ele consegue mobilizar os empreendedores populares e comunitários
daquele território, ele consegue trabalhar o consumo e a produção conjunta, de desenvolver estratégias de base territorial para o desenvolvimento daquela comunidade. Esse fator gerador garante o que nós chamamos na economia solidária da busca do bem viver. E isso que é o centro da nossa perspectiva estratégica. Criar instrumentos de política pública dialogado e emparcerado com as comunidades e as entidades parceiras para o desenvolvimento do bem viver por meio desses indutores de desenvolvimento sustentável. Então, desse modo, as finanças solidárias elas se colocam numa perspectiva de um instrumento da política pública da economia solidária para o melhoramento de uma área importante da vida de qualquer cidadão, de qualquer cidadã aqui no Brasil.